Sejam bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2017 do Maia hoje. Hoje temos connosco Ana Virgínia Pereira, candidata à presidência da Câmara da Maia pela CDU, e Alfredo Maia, candidato à Assembleia Municipal também pela CDU. Muito bom dia. Bom dia. Como é que surge esta candidatura à Câmara da Maia? Esta candidatura já não é nova, é uma repetição que já no passado, quer dizer, a CDU tem concorrido ao longo dos tempos, desde a democracia, desde a nossa democracia, é que tem concorrido à Câmara da Maia e até em tempos áureos, no pós-25 de Abril, tivemos bastante mais vereadores do que temos agora, infelizmente, para nós e acho que para as pessoas, sobretudo para as populações mais carecidas. Ano passado, há 4 anos, nas últimas eleições, conseguimos reeleger 20 e muitos anos depois um vereador, neste caso uma vereadora, que era eu, e que era só ainda, e conseguimos passar de 1 para 3 eleitos na Assembleia Municipal e nas freguesias conseguimos eleger, passamos de 2 para 8 eleitos, portanto foi realmente um resultado muito bom que nós pretendemos melhorar ainda e reforçar a CDU, pois consideramos só com o reforço da CDU é que será possível alterar a situação que se vem prolongando ao longo quase de 40 anos, onde se instalam interesses, uma teia de interesses, não é, que naturalmente acaba por não beneficiar as populações maiatas, que são aquelas com quem nós temos o nosso compromisso, com as pessoas, com as populações, com os trabalhadores da Maia. Então, neste momento, quais são as prioridades da CDU para a cidade? Várias. Tentar corrigir bastantes situações que 40 anos de governação de direita não conseguiram, nomeadamente ao nível da habitação. Consideramos que há imensos problemas a este nível, nomeadamente nos bairros sociais, onde o espaço municipal nos diz que temos carência tem registado a carência de 600 famílias à espera de habitação, para além de dizerem que eles estimam 703, salvo erro, de necessidade de habitação, para além de nós, quem visita, quem conhece um pouco o concelho, temos a certeza que esse número é claramente insuficiente. Aliás, durante este primeiro mandato, o maior problema que nos foi relatado pelas populações foi precisamente a necessidade de habitação. Vivemos um período de crise do antigo governo PSD-CDS e que levou a que muitas famílias, até da classe média, tivessem que se instalar em habitação social, o que foi muito grave e que fez que também outros que ainda estariam piores do que eles continuassem a não ter acesso à habitação a preços sociais. Sabemos também que há no concelho ilhas e casas abarracadas sem as menores condições de habitabilidade nem de segurança e de saúde, que estão sendo privadas. Nós consideramos que não têm sequer acesso ao saneamento, à água dentro de casa, né? Situações dramáticas em que as pessoas por vezes pagam 300 euros. 200, 300 euros e portanto, são privadas, mas a verdade é que essas pessoas todas têm pedidos na Câmara que não foram atendidos, algumas há 14 e 15 anos que nunca foram atendidos. Nós, CDU, consideramos que efetivamente a habitação é uma responsabilidade da Administração Central, mas a partir do momento em que a Câmara assume essa responsabilidade, tem de cuidar das coisas e fazer a manutenção dos bairros, que não está a acontecer. Acontece esporadicamente de 4 em 4 anos e coincidentemente com alturas de eleições. O que neste momento está a acontecer também, estão a dizer-nos que estão a construir bairros, tinham muito dinheiro a reconstruir, a requalificar bairros. A verdade é que nós continuamos a ver as mesmas situações a que assistimos na campanha anterior. Ontem, por exemplo, anteontem fui visitar novamente o bairro de Folgosa. É uma coisa assustadora. Havia fissuras assim na parede, mas um bairro novo, relativamente novo, com um aspecto excelente.
e tinha uma janela. Há pessoas que não conseguem sequer abrir as janelas. Há uma janela que há um espaço entre o fio da janela e a parede assim. As casas estão degradadas no interior e, no entanto, as pessoas cuidam-nas muito bem. Têm muita noção das coisas, arejam as casas constantemente, pintam como podem. E a gente que paga, como dizia uma senhora ontem, paga 233 euros e tem a casa degradada. Quantas vezes já levamos aquilo à Câmara? Quantas vezes? De pedido de requalificação daquele bairro, como os do Sobreiro. O Sobreiro corre riscos tremendos. Já numa torre caiu um bocado de muro exterior, quer dizer, aquilo não pode continuar assim. Não pode. Sou pena de um dia vimos todos chorar, bater a mão no peito. Aconteceu ali um desastre muito grande. E os desastres também podem ser evitados. E não está a ser feito. Qual é que tem sido a resposta por parte da Câmara? Por parte da Câmara, a resposta tem sido que estão à espera de concorrer a fundos e vão ter fundos e não sei. Portanto, alocaram uma verba para fazer essas requalificações. Na verdade, nós tivemos uma reunião até com o senhor, o engenheiro da Câmara, como é que ele se chama, não lembro agora o nome do senhor, que é o responsável pelo espaço, responsável técnico pela espaço municipal, onde ele nos forneceu uma série de dados que, à primeira vista, se viu que as contas estavam mal. O senhor ficou, já lá vai um mês ou mais, o senhor ficou, as contas estavam mal feitas, estavam erradas, o senhor ficou de nos enviar novamente um documento já corrigido até hoje. A cada reunião de Câmara peço à vereadora responsável pelo Pelouro que me dê esse documento e que me responda às inúmeras perguntas que a CDU faz no período antes da ordem do dia. Porque no período antes da ordem do dia, a CDU é a única força política que desde o início e em praticamente todas as reuniões ordinárias levou à Câmara, até ficaram espantados, não é? Assim, um rol de perguntas, já está na rua durante os 4 anos. A gente fala com as pessoas vêm ter connosco, portanto nós conhecemos bem as realidades da Maia. Mas a doutora Ana Virgínia pensa que será um problema político e técnico, ou só político? Eu penso que seja mais político do que técnico. Penso que seja muito mais político do que técnico. Não está escolhado em orçamentos? Perdão? Uma questão não está escolhada em orçamentos, tudo essa... É assim, eu penso que os técnicos da Câmara, na verdade, eles são muito competentes e trabalhadores. Não parece, o que me parece aqui assim é que as opções políticas é que não serão as mais corretas. Aliás, nos sucessivos orçamentos nós acabamos por nunca votar favoravelmente pelas opções que foram sendo sempre seguidas, nomeadamente externalização de serviços, com os quais nós não estamos de acordo. Nós até achamos que devemos remunicipalizar determinados serviços, como por exemplo os jardins. Há necessidade? Não. Têm ali jardineiros e podem contratar. Entregar o serviço é quase que é não dar trabalho às pessoas da Câmara, nem a própria Câmara. Mas é a favor das empresas municipais, por exemplo? Nós não fomos desde o início a favor das empresas municipais. No entanto, também sabemos que acaba por ser um bocado o concessionar também de partes, como fizeram com o lixo, com o ferrovial. Pronto, acaba por ser prejudicial para as populações. Nós consideramos que acaba por ficar mais caro e, convenhamos, o serviço não é melhor. Digam o que disserem, o serviço não é melhor, podem dizer que é uma questão política ou um preconceito político. Não é. Porque assim, legitimamente, uma empresa tem como objetivo o lucro. Legitimamente. Ao passo que um serviço que é público tem como obrigatoriedade servir as pessoas. E é aí que nós divergimos muito das políticas de direitas. Portanto, como eu dizia, nos sucessivos orçamentos nós não conseguimos aprová-los. Nunca, precisamente por essas opções, pelo facto da utilização de uma categoria profissional que nem chega bem a ser, nem o é, e contra a qual nós sempre nos opusemos, que é a utilização de 6 e 6 mais, os contratos de emprego e inserção, e os contratos de emprego e inserção mais são as pessoas que recebem o RSI, os 100 mais. Mas não é isso que se faz. Então eu explico. Foi um bocado confuso. Pronto.
os contratos de emprego e inserção aplicam-se, portanto, só a serviços públicos, por exemplo, como os funcionários que vão para as escolas, os assistentes operacionais que vão para as escolas, sem preparação para a função, mas que estão desempregados e que o centro de emprego os manda para lá. Até aí tudo mal também, porque até aí tudo mal também. Essencialmente, nem é tão admissível quanto isso, porque, por exemplo, há funções específicas que é difícil. Uma pessoa que tem uma formação generalizada diferente, ou que tem até uma outra formação, chega ali assim e vai deparar-se com realidades com as quais não consegue trabalhar, nem perceber bem, ou então é uma questão daquilo que lhe parece que é, sem haver nada de científico ali por trás. Portanto, são pessoas que vão ganhar uns 80 euros por mês e trabalhar 8 horas. Isto não é trabalho, isto é exploração, isto é escravatura. Nós dissemos isso várias vezes ao Sr. Presidente. 80 euros por mês? Por mês. Recebem o seu subsídio. E por aquele trabalho de 8 horas, que é um trabalho que devia... Porque se eles estão ali é porque são precisos, e se são precisos tinham que ter um trabalhador ali constantemente. Mas fizeram os seus descontos para estar no desemprego, certo? É isso? Exatamente, fizeram os seus descontos para estar no desemprego. E vão para ali, recebem o desemprego e aquilo. Quando as instituições deveriam receber ou contratar pessoas preparadas e adequadas para o posto que vão desempenhar, para a função que vão desempenhar, e eles utilizam, portanto, os SEI, e inclusive houve determinados projetos em que nós propusemos ao Executivo tirem os SEI, ponham trabalhadores, que nós aprovamos isto. Não conseguiram, tivemos de nos abster, quando estávamos de acordo com a grande maioria do projeto. Portanto, não me parece que haja uma preocupação, que tivesse havido uma preocupação muito grande com esse aspecto. Os SEI mais, portanto, o contrato de emprego e inserção mais, são aquelas pessoas que não estão desempregadas, mas são do rendimento social de inserção. Portanto, e a situação é exatamente a mesma. É usar esta mão de obra baratíssima para as instituições, mas efetivamente não dignifica nem o trabalho, muito menos o trabalhador, que é precário e é altamente escravizado mesmo. A CDU é vista como um partido também das classes mais baixas e defensora dos trabalhadores, sim, o que é uma verdade, mas também tem ideias próprias para os empresários. Sim. Gostava de conhecer algumas, por exemplo, para a Maia, porque a Maia tem um tecido empresarial bastante grande. Pronto. Olha, uma das nossas bandeiras que tem sido tentada a cada orçamento, não é o orçamento, é mais na definição das taxas e das receitas do município, nós defendemos que os pequenos e médios empresários, até com lucros até 50 mil euros, que deverão vir muito reduzida a derrama, ou então até extinta a derrama, porque é uma forma de incentivar estes empresários a manter-se na Maia. O facto de eles estarem aqui é muito bom, porque também não desenvolvem o emprego local. Portanto, essa é uma das nossas grandes bandeiras, é que os pequenos e médios empresários sejam favorecidos dessa forma, beneficiados dessa forma. Portanto, que consideramos muito justo, que aliás não é nada novo, já se faz noutros municípios, mesmo aqui ao lado, por exemplo, em Matosinhos. Essa é uma das grandes bandeiras. Depois, também consideramos que deve ser feita, portanto, devem ser apoiados também já em termos municipais, mas também em termos nacionais, que devem ser apoiados estes pequenos, pequenos e médios empresários, devem ser apoiados para o desenvolvimento da sua atividade, na medida que é uma atividade que é importante, que é rica e que ajuda a enriquecer, neste caso, o próprio Conselho. Referimos, por exemplo, isto já não está na mão da Câmara, mas também pode fazer pressão, por exemplo, as rendas da energia, porque pelos vistos e pelos estudos feitos, o que é mais caro não é o preço do trabalho numa empresa, são todos os impostos que têm de pagar, e é também, por exemplo, a eletricidade, que é caríssima. E achamos que poderia e deveria haver aqui assim uma atenção especial para esta gente. Depois, aqui assim, também valorizar um pouco os empresários locais, os pequenos empresários, os comerciantes, portanto, valorizar tudo aquilo que é local, aproximar, fazer o comércio local, arranjar forma deles poderem
concorrer um pouco, até organizando-se cooperativamente, concorrer com as grandes empresas e, no caso do comércio, até com as grandes superfícies, que também é uma dificuldade muito grande. Alfredo Maia, nosso camarada. Camarada de profissão, exatamente. Profissão. E que, portanto, é uma pessoa também bastante conhecida já nestas andanças e neste meio. Eu ia perguntar que a CDU teve sempre uma voz muito ativa na Assembleia Municipal. O que é que poderemos trazer mais para a Assembleia? Nós esperamos que mais deputados. Portanto, mais votos seguramente, mais deputados, no sentido de reforçar uma bancada que é excelente, que tem trabalhado muito. É, aliás, a única que me apresenta no período antes da ordem do dia problemas reais das populações, faz perguntas, interpela o Executivo, e nós vemos que a generalidade das outras bancárias remete-se ao silêncio, e tirando uma ou outra intervenção política, enfim, mais destinada a exibir um floreado oratório do que outra coisa, sem conteúdo, de facto é a única que tem um trabalho feito, que demonstra que conhece os problemas das populações, que está em permanente contacto com as populações, isto é, não surge a falar dos problemas das populações apenas nos períodos eleitorais ou pré-eleitorais, na medida em que justamente os conhece de forma muito profunda e em contacto permanente com as pessoas e com os seus problemas. Uma pergunta que é genérica, que tanto poderia fazer a doutora Virginia com o Alfredo, seria estas coisas, por exemplo, do ensino adequado, das vias de comunicação, dos pórticos, etc. É uma preocupação também para a CDU. É, com certeza. Aliás, nós temos... Já agora também este ano adicional 14, que eu sei que também tiveram alguma atividade sobre isso. Vamos ver, em relação às ex-SCUT, é preciso notar que o município da Maia é o único da área metropolitana do Porto onde os seus cidadãos, os residentes, têm que pagar portagem para se deslocar dentro do próprio concelho. Bom, isto é uma verdade que a própria Câmara, a maioria atual, assume, mas na verdade não fez nada, ou não fez nada consequente no sentido de alterar essa situação. E essa é uma das nossas reivindicações no plano da mobilidade e dos transportes. Continuaremos a batalhar-nos por ela, não só nos órgãos do município, mas também na Assembleia da República. E já agora dizer, enquadrar na problemática da mobilidade o alargamento do metro até à Trofa, embora já em ligação com outro município, a criação da linha do metro entre o Hospital de São João e o centro da Maia, passando por centros populosos, a reativação do serviço de transporte de passageiros do ramal ferroviário de Leixões a Irmesinde e de Leixões a Campanhã, porque a ferrovia existe, ainda por cima está identificada nos dois tramos desse ramal. É só adaptar, digamos, um conjunto de composições em horários adequados, de modo a servir uma importante massa da população que vive nesse eixo, e que, portanto, ainda no plano dos transportes, chamar a atenção para o facto de as freguesias mais afastadas do centro do concelho, da sede do concelho, não terem transportes diretos, não é? É uma carência gravíssima que de mobilidade interna e também intermunicipal, que exclui uma fração muito significativa da população. E essa insuficiência ou falta de transportes é ainda mais grave no período, digamos, mais noturno, que priva inúmeras pessoas que vivem fora da sede do concelho e que poderiam vir frequentar acontecimentos culturais, os que usar, nomeadamente no Fórum da Maia, que simplesmente não conseguem
vir porque não têm transporte próprio, não têm transporte público. E os próprios trabalhadores que mobilidade interna. Os próprios trabalhadores têm enormes dificuldades, portanto, como não têm transportes coletivos adequados e com trabalhos por turnos, portanto, têm que ter o seu automóvel, o que significa muitas vezes, com a deslocação pendular diária, significa encargos bastante significativos, não é? E com um peso muito expressivo no orçamento familiar, que nós sabemos que tem sido, não só não tem melhorado nos últimos anos, não é? Como nos governos que nos governaram até agora se degradaram seriamente. Eu perguntaria agora, pode ser aqui para a doutora Ana, como é que vê a candidatura do Partido Socialista? Nós consideramos que o Partido Socialista não tem candidatura. O Partido Socialista demitiu-se de concorrer à Maia enquanto partido. Na verdade, um partido que é dos maiores partidos da oposição em termos autárquicos, ou se não o maior, demite-se. Demite-se e fica escondido por detrás de uma figura que ninguém, que não conhecemos, que é apenas uma candidatura baseada num nome do passado, no nome do seu progenitor, e segundo ele é que é realmente é o responsável pelo partido. Quem lá está dentro, nomeadamente o JPP, que a gente não sabe de onde vem, nem para que vem, nem com que intenção, e um Partido Socialista completamente anulado e partido fracionado dentro de si, porque não me parece que os militantes do Partido Socialista, os militantes mais antigos, os militantes de base, não sei, não me parece que apoiem esta solução. No fundo, ali assim, é uma congregação de ressabiamentos, não é? de diferentes, e de projetos pessoais, de diferentes pessoas, ao fim e ao cabo, e o Partido Socialista, efetivamente, deixou-se enredar nesta teia de gente podendo ele próprio ter apresentado a sua candidatura, como seria normal e natural. CDU, então, é mais uma alternativa? É a alternativa que faz diferença. Porque 40 anos de direita, para nós, os resultados foram mais que vistos. Uma teia de interesses que não beneficia a população. Esta candidatura socialista também é de direita para si? Esta candidatura socialista, para nós, neste momento, tal como está, não sabemos o que é. Não sabemos o que vai sair. Atendendo à filiação política do líder deste movimento. Não vai chamar-se língua, pois não? Não vou. Deste movimento que realmente, não sei, dá-nos mais, se calhar, mais garantias de direita do que propriamente de esquerda, mas não sei. De qualquer forma, nós consideramos que o Partido Socialista, na base, é um partido que poderá ser de esquerda, mas muitas vezes o que se tem verificado são políticas de direita. E há a possibilidade de haver uma geringonça no meio, entre aspas? Não é? É assim. A CDU apresenta-se com um programa próprio, definido. Um programa e um compromisso. Um compromisso, para já, a própria CDU, como sabem, é uma coligação. Posta pelo PCP, pelo Partido Ecologista aos Verdes, pela intervenção democrática e por milhares de pessoas que se quiseram juntar a nós, democratas que se quiseram juntar a nós. Portanto, a nossa coligação está feita, é esta. Também não queremos ir para o poder por qualquer preço. Alguns já anunciaram que sim, há geringonça. Não queremos. Por outro lado, também as opções que o Partido Socialista foi tomando durante o presente mandato, também não nos satisfazem. Não se opuseram ao orçamento, não fizeram grande defesa dos trabalhadores, apoiaram a externalização de serviços, apoiaram, como é que se chama? Não é a externalização de serviços, é a criação dos fundos imobiliários, por exemplo, que nós
portanto, que são opções que nós consideramos erradíssimas e altamente prejudiciais para as populações maiores. Não se observa nada disso. Pronto. Essa é uma das questões pelas quais nós dizemos que, efetivamente, nós temos um programa próprio e um compromisso com as populações maiatas e os trabalhadores, como o senhor disse há pouco, são os trabalhadores e as populações as nossas grandes preocupações. Além disso, dessas grandes preocupações, nós também temos um princípio que é, e no caso de, sei lá, vai depender também não fechamos completamente, não encerramos completamente a porta. Agora, neste momento, é impossível. Mas, na verdade, o PCP, a CDU, o PED e a direção, no caso, a CDU, melhor dizendo, tem sempre duas exigências para poder, de alguma forma, aliás, na dita geringonça acontece exatamente a mesma coisa, que é assim, nós queremos ter obrigatoriamente independência e autonomia. E para as nossas votações, para tudo. A independência e a autonomia é uma exigência de base que nós colocamos para poder, de alguma forma, fazer algum tipo de posição conjunta, posição comum. Agora, não fazemos posições comuns, nem para governar a qualquer preço, nem com partidos que nos têm mostrado que são demasiado diferentes de nós e com os quais nós muitas vezes não estamos. Não fechando qualquer porta, então. Não abrimos. Já. Não abre para já, mas também não fecha a qualquer partido. Não se fecha a qualquer partido, não sei. A gente também tem outros exemplos, mas Pois é é, assim, que na direita, pois eu sei o que é que fez. Essa questão. Pois essa questão. Mas também devo dizer, não é fácil. Não é fácil para os outros partidos aceitarem as nossas exigências. Mas se aceitarem. Se aceitarem, uma coisa pode ter a certeza, que nunca vamos falhar naquilo que dissermos. E se de qualquer forma houvesse uma situação dessas, aquilo que nós definíssemos era aquilo que fazíamos. Não sei o que fariam do outro lado, mas o nosso sei. E posso garantir-lhe que naquilo a que nos comprometemos mesmo. E profundamente, e não é para dizer agora uma coisa e não outra, ou entretanto rasgar acordos. Se rasgar é só se não houver cumprimento. De resto, da parte da CDU, nós temos convicções fortes, firmes, e que realmente seguimos sempre, enquanto forem respeitadas. Alfredo, é importante então a CDU ser a terceira força, pelo menos, na Maia. A terceira, a segunda, a primeira, não estamos a pedir o céu. Vamos ver, a CDU tem em todo o país um passado longo, muito produtivo e exemplar em termos da gestão autárquica, quer nos municípios e nas freguesias onde tem a maioria e, portanto, a responsabilidade da governação, quer naqueles onde foram atribuídos pelouros, fruto, enfim, da declaração de forças local, e que traduziram em atribuição de responsabilidades o reconhecimento através do voto popular da importância e do valor da CDU. No caso da Maia, como em outros municípios onde não temos maioria, os candidatos da CDU, os seus candidatos, apresentam-se sempre com a profunda convicção de que são capazes, não é de fazer diferente, é de fazer melhor. E fazer muito melhor do que as maiorias que têm governado essas autarquias. E com essa convicção e com o conteúdo muito rico dos seus programas, sente-se preparada para assumir as responsabilidades que os eleitores quiserem atribuir. E justamente por essas razões é que a CDU não é apenas uma alternativa, é a alternativa de confiança para a Maia. Esta é a alternativa, a única alternativa
possível para que a Maia consiga efetivamente mudar as práticas que têm estado presentes aqui assim neste município e acabar com 40 anos de uma direita no poder que está mais do que esgotada e cujas soluções, como vimos, não funcionam. Muito obrigado. Terminamos assim mais um especial autárquicas 2017 de Maia Luz. Iremos, ao longo dos próximos dias, continuar a ouvir todas as candidaturas à Câmara Municipal da Maia. Até lá.